Hallo, liebe Leute. Boa tarde, boa noite, bom dia. Quem está falando com vocês aqui é Denis Gerson Simões e vamos fazer o curso com o título de Patrimônio Cultural e Material, Dança e Folclore, módulo 1, né? Basicamente, nós vamos conversar aqui sobre temas referentes à questão do folclore, o que é isso, o que quer dizer essa palavra, quais os interesses aí estão implicados e também o patrimônio cultural e material, que é um tema muito caro na atualidade e que é ligado à Unesco, né? Então, eu gostaria de ver com vocês aqui alguns tópicos para que a gente possa dar uma introdução ao que será trabalhado durante o nosso curso. O título, então, Patrimônio Cultural Imaterial, Dança e Folclore, né? Eu sou o professor mestre Denis Gerson Simões. Bom, nós estamos aqui em Munique, capital da Baviera, e nós teremos a nossa atividade com um delay de 5 horas em função do nosso fuso horário. Né? Por que cargas d'água eu estou dando para vocês esta disciplina chamada Patrimônio Cultural Imaterial, com destaque em dança e folclore? Bom, a resposta é a seguinte. Né? A minha formação é de bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda. Né? Fiz isso lá em São Leopoldo, na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz a licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Né? Passei para o mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, da Unicinos. A partir também fui instrutor de grupos culturais desde 1999, sendo que eu já danço desde 1989, né? E sou editor e coordenador do portal 25.com e do boletim Der Hut. Lá na Universidade do Vale do Taquari, em Lajeado, ministrei a disciplina para o público universitário, que tem praticamente o mesmo nome aí, né? Ligado a projetos culturais, que é o patrimônio cultural imaterial e material. E a partir disso, dessa experiência com os grupos de dança e também com esse tema que não é só ligado à cultura alemã, é um tema muito mais amplo, então nós fizemos uma seleção de informações ligadas a esse tema específico da cultura alemã. Vamos então ver qual é o objetivo deste conteúdo que nós vamos trabalhar. Né? É contextualizar o patrimônio cultural e material ligado ao folclore de imigração alemão no Brasil. Né? Muitas pessoas pensam, né, que o que se faz nos grupos culturais do Brasil é um trabalho ligado à cultura dos imigrantes alemães. Isso é uma visão bastante deturpada, porque na prática grande parte desses hábitos feitos pelos grupos culturais no Brasil ligados à cultura alemã, grupos de dança, grupos corais, grupos de teatro, grupos de música, muitas vezes essa cultura veio a posteriori da imigração, inclusive que os descendentes desses primeiros imigrantes acabavam buscando na Europa informações para poder então restaurar a cultura dos seus antepassados, porque buscavam na origem então complementar o que estava faltando. Então vamos ver aí o que é a nossa proposta. Né? Contextualizar a formação do folclore, né? O que é isso? O que é essa palavra folclore? Né? Conceituar folclore, tradição popular, tradições populares e patrimônio cultural, né? Tanto material quanto imaterial. Apresentar o romantismo na Alemanha. O que é esse tal de romantismo? O que tem a ver essa questão romântica? Não tem a ver só com romances, não, de histórias, né? Com a questão do que a gente chama de folclore, né? Também mostrar elementos das danças típicas, né? Como é que as danças típicas da Alemanha se incluem nesse contexto que nós vamos trabalhar aí, né? E também analisar nomenclaturas dos grupos culturais, né?
Cada grupo cultural no Brasil ligado à cultura alemã tem um nome em alemão ou um nome em português. E o que esses nomes, como é que é essas designações, o que é cada coisa? Grupo folclórico, grupo germânico, Volkstanzgruppe, Trachtengruppe e assim vai. Outros termos nós vamos abordar também nesse nosso trabalho, né? Seguindo aqui nossa carretilha, né? O conteúdo programático vai ser a formação do tema, né? Do termo folclore e sua aplicação no século XIX, né? Para quem não está muito ambientado com o termo, quando a gente fala em século XVIII, nós estamos falando do ano de 1701 até 1800. Quando nós falamos de século XIX, nós estamos falando de 1801 até o ano de 1900. E quando nós falamos em século XX, 1901 até 2000. E então nós vamos abranger praticamente aí muito do século XIX, que é 1800 e alguma coisa, desde a imigração alemã até o que está acontecendo na Europa, né? Então por isso é importante essa questão. Vamos falar do folclore como elemento presente no romantismo, o contexto da cultura popular na Alemanha do século XIX. Né? Até porque quando a gente fala em cultura alemã, quando a gente está falando dessa ideia de folclore, dessa cultura popular que vive no Brasil através da Oktoberfest, através das festas de cerveja, através das festas da primavera, através de tantos eventos populares, nós estamos sim fazendo uma ponte com conteúdos do século XIX. Né? Também um uso político do folclore no século XX, né? Modernização das tradições populares no século XX, o que aconteceu, por que as coisas foram sendo mudadas e como isso foi sendo mudado, né? O tema do patrimônio cultural imaterial, valores da sociedade. Então, o que não é só folclore, o que está ligado a um patrimônio maior, a uma cultura maior da sociedade, que está vivo no Brasil hoje e que teve como base aqui a cultura da Alemanha, seja lá antes da imigração, ou seja o que veio depois, copiado por os descendentes de cultura alemã. Né? E uso da palavra folclore no Brasil, né? Nome de grupos e entidades. Como é que esse tema folclore, como é que essa palavra aparece? Usos adequados e, quem sabe, até um tanto inadequados dessa mesma palavra. Vamos ver com que nós vamos trabalhar. Ferramentas pedagógicas, vídeo de conteúdos expositivos, como esse aqui que eu estou fazendo agora para vocês, em que eu faço um bate-papo, apresento o tema para vocês conhecerem, né? Também vai ter análise de audiovisuais. Nós vamos pegar alguns vídeos que vocês têm o link e a partir desse link poderão trabalhar, ler e buscar então alguns objetivos que nós vamos propor no conteúdo audiovisual que vocês vão apreciar, né? Leitura de textos. Sim, ler é importante, né? Vamos fazer algumas leituras de conteúdos, textos em língua portuguesa e também alguma coisa em língua alemã para aqueles que puderem, né? Análise de imagens. Eu vou trazer imagens para vocês poderem junto conosco olhar e ver o que é mapas, fotos, né? Litogravuras, o que é isso, né? Então vamos apreciar isso e nós vamos realizar uma produção textual ou audiovisual. Eu gostaria que vocês, ao final da nossa disciplina, do nosso conteúdo aqui, possa, né, dizer o que vocês identificam do que nós conversamos no dia a dia dos grupos culturais com que vocês conhecem ou fazem parte. Gente, é esse o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar no decorrer dessas 4 dias e depois mais uma semana que vocês terão para refletir sobre esses conteúdos e dar esse depoimento para a gente poder ter uma reflexão de como é que isso atinge cada um de vocês nesse processo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.